fiquei sabendo esses dias, né? Que teve um avivalista puritano chamado John Wesley. Que uma vez ele teve um sonho. Nesse sonho ele foi transportado para a porta do inferno. Chegou na porta do inferno, tinha um anjo caído, um demônio. E ele perguntou para esse anjo: tem pentecostais aí dentro? O anjo falou: tem. Tem batista? Tem. Tem metodista? Tem. Tem católico? Neopentecostal? O anjo do inferno falou: tem. Então John Wesley foi transportado para a porta do céu. Chegou na porta do céu e ele fez as mesmas perguntas. Tem pentecostal aí? O anjo falou: não. Tem batista? Não. Tem metodista? Não. Tem pentecostal, neopentecostal, católico? O anjo falou: não. Então John Wesley fez a pergunta que não cala: então quem está dentro do céu? Então o anjo disse para ele: eu não conheço nenhum desses nomes. Aqui só tem pecadores remidos, justificados pelo sangue do Cordeiro. Então hoje nós estamos aqui como corpo de Cristo. Não como igreja A, B ou C, mas a igreja, a unidade, que é uma só, é o corpo de Cristo. Tá certo? Então hoje nós não vamos promover projetos nem igrejas. Hoje somente o reino de Deus. Somente o reino de Deus vai avançar. Isso é um sonho, né, irmão? Isso é um sonho. Que nós possamos nos unir mais. O texto aqui em 1 Pedro que fala assim. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 17, ele fala assim: tratem todos com honra. Tratem todos com honra. Amem os irmãos na fé e temam a Deus. E honrem ao Rei. Ele fala: tratem todos com honra. Ele não fala quem é essas pessoas que nós vamos tratar com honra. Ele fala todos. Aquele que está dentro da igreja, aquele que está fora, aquele que está caminhando, aquele que não está. Ele fala para todos que nós devemos tratar todos com honra e igualdade. E ele fala assim: amem os irmãos na fé. A todos aqueles que professam Jesus Cristo em fé, ele nos chama para amar. Independente de onde ele está, de qual congregação onde ele esteja, ele fala: amem os irmãos na fé. E ele encerra falando: temam a Deus e honrem ao Rei. Isso daqui é um resumo dos 2 mandamentos que Jesus deixou, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e cuidar do teu próximo. A gente tem uma facilidade de... Aqueles que já professam a fé em Cristo aqui, a gente tem uma facilidade de ter bons olhos para aqueles que estão nas drogas, nas lutas, nas dificuldades, nas ruas, passando por moradores de rua. A gente consegue olhar com um olhar de misericórdia, na vontade de querer ajudar de alguma forma. Mas quando nós olhamos para dentro de uma igreja, a gente não consegue ter a mesma proporção de misericórdia como a gente olha para essas pessoas. Como se aqueles que estão dentro de uma igreja não necessitassem de ajuda, assim como aqueles que estão lá fora precisam também. Então Jesus, ele nos dá condições. Ame quem está assim ou quem está assado. Ele fala: amem a todos. Essa é a condição que ele nos dá. Amém? Possamos orar nesta noite? Deus, hoje se inicia um novo ciclo, Pai. Te damos graças, Senhor Jesus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Senhor. Não é a força do homem, não é as mãos do homem, não é os planos dos homens, Senhor Deus, mas se estamos aqui reunidos nesta noite, Pai, nesta praça, é porque assim o Senhor nos deu graça, Senhor Deus, e porque assim o Senhor conduziu todas as coisas. Porque a Tua palavra nos ensina, Senhor Deus, que tudo que foi feito, Pai, nada seria feito se não fosse pela Tua manifestação. Então, se nos reunimos aqui, é porque assim o Senhor permitiu e se manifestou. A cada vida que está aqui, Senhor Jesus, o Senhor preparou para que estivessem aqui. Então, Pai, nós entregamos esta noite, esta reunião em Tuas mãos. Espírito Santo, fala aos nossos corações.
seja através de uma palavra, seja através do testemunho, seja através dos louvores. Espírito Santo, trata com o nosso coração, porque de Ti dependemos, Senhor Jesus. Oh, Senhor Deus, que não venhamos nesta noite viver uma emoção, mas sim um impacto do espiritual através de Ti, Espírito Santo. Molda o nosso caráter nesta noite. Molda os nossos pensamentos, Pai. Que não seja aquilo que eu gostaria que fosse, mas que tudo seja, Pai, direcionado por Ti. Oh Deus, que caia por terra todos os obstáculos, Senhor Jesus, que nos impede de amarmos uns aos outros, Deus. Que caia por terra todas as barreiras, Senhor Jesus, que nos impede, Pai amado, de enxergar mais perto um do outro, Senhor. Pai, o Senhor não nos deixou placas, Senhor Jesus, mas o Senhor nos deixou a essência do Espírito, que só o Senhor é a cabeça e nós somos um só corpo. Mas nós sabemos, Pai amado, que o corpo ele é composto de várias partes, Senhor Deus, e que para a perfeição deste corpo, cada parte ela precisa ter a sua funcionalidade, Deus. Pai, eu não conheço meus irmãos, boa parte daqui estão, da onde que eles vieram, Senhor Jesus, se tinha alguma outra congregação. Mas de uma coisa eu sei, Deus, que cada um faz parte deste corpo, Senhor Jesus, para contribuir com o Teu reino, Pai. Oh Deus, que o Senhor ache graça em nós e que a propagação do Evangelho seja anunciada através das nossas vidas, Pai. Mas com a maior essência, Senhor Deus, que o Senhor nos deixou, com simplicidade, Pai. Ensina-nos, Senhor Jesus, ser simples e amorosos, Pai, um para com os outros, Senhor Deus. É o que eu oro a Ti nesta noite, Pai, e entrego, Pai, esta reunião em Tuas mãos, porque a honra ela é Tua, a glória é Tua, o louvor é para Ti. Tudo, Senhor Jesus, nesta noite é feito para engrandecer o Teu santo e precioso nome, Pai. É o que nós oramos a Ti, em Teu nome, Jesus. Amém. Em verdade, te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis. Prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, porque eu nasci. Prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos,
Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Bora, Caduzinho. Louvado seja o teu santo nome neste lugar, Pai. Um só corpo, uma só noiva, nós te louvamos e te glorificamos, Pai. Porque somente tu és digno de receber toda a honra, glória, louvor e majestade, Pai. E venha o teu reino sobre nós, Pai. Venha o teu reino sobre nós. Deixa o teu céu descer neste lugar, Jesus. Está sentado no trono e ao poder seja o louvor. Não está sentado, está sentado no trono e ao poder seja o louvor, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus,
seja o louvor ao que está sentado, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. declaro de todo o seu coração. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Sua noiva do Senhor. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Declare quão poderoso Ele é. Poderoso. Poderoso Poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Ore ao Senhor, declare quão poderoso Ele é. Pai, declaramos, Senhor Jesus, esta noite, Pai. Quão poderoso, Senhor Jesus. Quão maravilhoso, Senhor, é, Pai. Pai, muito obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, Pai. Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor Jesus, em nossas vidas, Pai. Pai, por tudo, Pai, que o Senhor tem feito, Pai, nas nossas vidas, Pai. Senhor, Pai, que o Senhor traz esse Deus a cada dia, Pai. Pai, fortalece, Senhor Jesus, a cada dia, Pai. Pai, fortalece, Senhor Jesus, a cada um dos meus irmãos que aqui está, Pai. Pai, fortalece, Pai. Vai fortalecendo, Pai, em cada um que está, Deus. Pai, o Senhor sabe, Pai. Pai, quantas coisas estão dando,
poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Aleluia, Deus, santo é teu nome, Pai. Irmãos, eu queria convidar vocês a se aproximar um pouco mais. Abraça o irmão que está do seu lado aí, para você poder orar com ele. Clama pela vida dele aí. Reunidos aqui, Pai. Clamamos a Ti, Pai, essa noite, Deus. Clamamos a Ti, Pai, com o teu filho, Pai. Para poder orar com você. Pai, vem fortalecer, Pai. Para cada um que vai se posicionar, Pai. Pai, fortalece, Deus. Pelo materialismo, pela ganância, pela ira, pela inveja, pela grandeza que está acontecendo diariamente. Pai, que vida se seja restaurada, para nós, a loucura do coração, para que Deus está vindo, Pai. Clamamos a Ti, Pai. Clamamos a Ti, Pai. Deus, fortalece o lado, poderoso Pai, Tu és maravilhoso, Deus. Tu és maravilhoso, Pai. Agradecemos a Ti, Pai. Agradecemos a Ti, Deus. Agradecemos a Ti, Pai. Quão bom, Pai, quão maravilhoso o Senhor é, Pai. Pai, estamos inclinados, Senhor Jesus, os Teus ouvidos, Pai, para ouvir o nosso humilde louvor, a nossa humilde adoração a Ti, Pai. Muito obrigado, Pai. Te louvamos e Te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Deus. Convidar o irmão Caleb para mandar a palavra agora, a parte mais importante da nossa noite. 3.000 almas, amém. Pai, sempre é a Tua graça expressa, revelada em Jesus, Teu Filho. Por ela aqui estamos e vivemos. Tu nos preparaste esse momento, esta hora, este dia. Pai, que louvamos e bendizemos a Ti, viemos aqui para testemunhar. Pai, viemos aqui para testificar do Seu amor. Pai, viemos aqui para adorá-lo, para falarmos o quanto somos gratos por tudo quanto o Senhor tem feito. Em cada vida aqui, Pai, o Senhor tem trabalhado em cada vida, o Senhor tem feito uma maneira especial. O Senhor tem concedido mudanças, o Senhor tem concedido, Pai, transformações. O Senhor tem feito isso pelo poder da Tua palavra. Pai, a Tua palavra é lida e
por si mesma, a tua palavra já provoca em nós reações. Não é muito o meu falar, Pai. Apenas sou hoje um dos veículos, como já fomos aqui, um ao outro louvando ao Senhor, transmitindo, Pai, esta comunhão. Pai, a tua palavra será exposta neste momento, conforme o teu Espírito me dera, sem mais e nem menos, ó Pai. Há vidas que precisam e necessitam, e certamente, Pai, serão alcançadas por tua palavra e não por nossas palavras. Pai, sejamos testemunhas, seja a tua graça sobre nós. Em nome de Jesus, amém. Bom, passagens que nós já conhecemos, e a ampla maioria de nós, creio, não sei se tem algum que ainda não seja convertido, e eu me perguntara, quando o Sadal perguntou se eu podia estar louvando a Deus juntamente com vocês, com uma missão maior de falar de novo nessa mensagem oficial. Eu pensava comigo e eu me sentia alegre, me sentia contente. Eu comecei a pregar lá na minha casa, estava na cozinha, estava lavando louça e eu comecei a pregar. Mas de repente, muitas coisas vindo à cabeça, vindo à mente, luz, verdade, nós lemos lá em João, e muitas outras coisas. E quando foi no domingo, o Espírito de Deus assentaram ao meu coração. Temos que testemunhar e falar do amor de Deus. Mas uma passagem que nós já conhecemos, sabemos muito. E como eu poderia falar isso? Então o Espírito de Deus me levou a não muito falar, mas expor, tal como João, quando escreve aqui, na primeira parte que nós lemos, o Evangelho de João, capítulo 1, ele está fazendo uma narrativa dos fatos, dos acontecimentos. Não é? Então, todo o Evangelho de João, basicamente, ele é uma narrativa daquilo que sucedeu, daquilo que aconteceu na vida e no ministério de Jesus. Então eu me perguntei, tá, mas eu gostaria de fazer um tema, eu gostaria de tematizar, falar sobre luz, sobre verdade e tal. Mas olhando para os dias de hoje, olhando para essas palavras, luz, verdade, mesmo assim, eu sabia que não comportaria falar, porque teria que aprofundar um pouco mais sobre luz, sobre verdade. E olhando para o que nós estamos vivendo hoje, nós estamos carentes de luz e de verdade. Quando eu falo nós, não é? Porque nós não devemos nos excluir das nossas responsabilidades. Nós já fomos alcançados, é fato, pela luz, pela verdade, já fomos transformados. Mas quando nós falamos nós e de fato nos incluímos nisso, é porque somos pecadores. Alguém já disse aqui, momentos atrás, sobre que Sadal falava, né, de John Wesley. Então, o seu sonho, a sua visão, indo ao céu, indo à porta do inferno, à porta dos céus. Então, quem que vai ser salvo, por assim dizer? Não vai ser a igreja A, a igreja B, a igreja C, fulano, Beltrano, Cicrano. Então, quem está no céu são pecadores. Porém, pecadores remidos, justificados, regenerados, justificados, santificados e glorificados. Não é? Nós somos isso hoje, mas nós reconhecemos ainda, enquanto nessa terra vivemos, que somos falhos, somos errantes, que ainda precisamos olhar para esta luz, precisamos continuar andando nesta luz, para que não nos percamos. Mas muito bem, temos que falar para a parte de nós que já conhecemos, temos que falar para aqueles que não conhecem, ou para aqueles que estão afastados. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E aí de repente João está falando que o verbo se fez carne. Como que é esse mistério? Como que o verbo vai se tornar, ou palavras, em outras traduções, como que esta palavra, este verbo vai se tornar carne? Por que falar de encarnação? Por que falar do amor de Deus? Por que falar, continuar falando dessa luz, dessa verdade? O que é a encarnação? O que é esse processo?
Quando no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E aí o verbo vai se tornar carne. Nós olhamos para Gênesis e nós vemos então que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. É claro que estamos falando aqui da terra da criação, não da eternidade. Porque a eternidade não pode ser criada. Ela já é existente por si própria. Então, estamos falando de, no princípio criou Deus os céus e a terra. Estou falando da formação do cosmos, essa terra que nós habitamos hoje, para simplificar. Então lá, quando Deus cria, Deus começa a criar dia, noite, separa terra, água, sol, estrelas, lua, Deus vai criando. Cria-se a fauna, a flora, os jardins, cria a fauna, os animais, coloca lá no jardim. E Deus vai fazer uma criação. Uma criação que é especial, uma criação que é diferente. Uma criação que tornaria a coroa dele, Deus. A coroa da tua criação seria a joia da tua criação, de tudo que ele havia criado. Ele vai criar o homem e a mulher conforme sua imagem, conforme a sua semelhança. Porém, nós já sabemos. Então, vou resumir. Como eu falei, seria extenso e você buscar lá e trazer aqui. Então, porque falar que Deus no princípio era Deus, o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne. E aí lemos que porque Deus amou muito a maneira que deu seu único filho, o filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. A luz veio para brilhar no meio das trevas, porque havia trevas. Se olha para Gênesis, lá havia trevas, não é? O Espírito pairava sobre as trevas, mas havia luz. E aí nós lemos João narrando que a luz prevaleceu sobre as trevas. Muito bem, Jesus, aí lá em Gênesis ainda, a coroa da criação de Deus, o homem aqui sujeito, homem e mulher, né? Não é questão de gênero, mas o ser humano foi criado conforme a imagem e semelhança de Deus. E tudo que Deus criou, Deus criava era bom. Deus criava era bom, chegou no homem, viu que Deus criou, que a sua obra estava perfeita e completa. Porém um dia o homem se perde, o homem envereda por outros caminhos. Por quê? Porque já havia ocorrido algo antes na eternidade. Aí vocês conhecem a história, não vou relatar. Então por conta disso, então agora a humanidade vai ser atingida, a humanidade vai ser alcançada por aquilo que já havia acontecido, que é o fato de Lúcifer querer tomar o lugar de Deus. Então a história conhece, o homem cai. E de repente, o homem percebendo, o homem e a mulher, lá no Éden, eles percebem que estão nus. E é claro que aqui nus, do ponto de vista bíblico, estamos falando não da nudez fisiológica. Estamos falando da nudez em relação ao seu relacionamento com Deus e que estava agora descoberto que ele estava em pecado. Tinha perdido a santidade, a pureza que havia da criação da forma que Deus havia se feito. Então, Adão e Eva vai fazer um ato, realizar um ato, que é pegar folhas de figueira, cozer, e ali o procedimento, enfim, para poder fazer vestimento para cobrir a sua nudez. Mas não dá certo. Então o plano vai para frente um pouquinho. Deus conversa com o homem, com a mulher, tal, como é que não foi a serpente? Mas aí a mulher fala, não, aí a mulher acusa a serpente, aí mas por que você comeu, Adão? Porque foi a mulher que tu me deste. Vai lá, Deus, vai lá e fala, e faz tudo o que você já sabe, lá vai, né? A serpente vai rastejar, vai comer do pó, e esses negócios aí. Acho que posso pular, né? Posso, né, pastor? Vamos pular. Então, vamos lá. E aí, então, Deus fala assim, faz o seguinte, Deus vai lá e, para resolver o caso, faz um sacrifício, mata um animal, pega a pele do animal e faz vestes para Adão e Eva. É uma narrativa também. Deus faz isso. E então tira o homem daquele lugar que Deus havia criado tão especial para eles.
aquela santidade, aquela beleza, aquela pureza, aquela comunhão que eles tinham se perde, tudo se vai. E aí vocês conhecem toda aquela questão da lei mosaica, faz sacrifício ali, sacrifício aqui para poder resgatar, para poder recuperar. Observe que o homem tentou, não conseguiu, não deu certo. Deus foi lá e faz. Por quê? Porque quem faz e quem pode fazer algo suficientemente capaz de poder remir, de resgatar, de trazer de volta ao primeiro início, ao início daquilo que foi criado, da perfeição, somente o próprio Deus. Olha, então passados-se os tempos, os sacrifícios, eles eram temporários, eles davam apenas para poder tirar, expiar os pecados dos homens durante aquele período. Pecou o sumo sacerdote, e aí chega um dado momento que Deus fala assim, não, eu não posso mais perder, eu não vou deixar mais a coroa da minha criação, aquele a quem eu criei conforme a nossa imagem, meu filho, aquele a quem eu criei conforme a nossa semelhança. Ele vira-se para Jesus, vira-se para o Espírito Santo e fala, vem cá, estamos aqui, olha só, nós não podemos deixar com que o inimigo leve simplesmente a coroa da nossa criação. Precisamos rever, precisamos resgatar, precisamos remir, precisamos trazer de volta. Aí Deus fala para Jesus, vai aqui, então, vou pular. Então Deus fala para, ô meu filho, vem cá. Sim, meu pai. É preciso que você vá até a terra. Para quê? Tem uma obra para você lá. É preciso salvar o mundo. E é claro que João, no capítulo, nós vemos aqui o capítulo 1 de mundo, capítulo 3, mundo. No primeiro momento nós temos o mundo, que Deus criou o mundo. O Deus criou o mundo físico. E depois, quando ele fala de mundo pela terceira vez, está falando de mundo que amou o mundo não o conheceu. Que mundo que não conheceu, que mundo que não amou. Está se falando de nós, seres humanos. Então, o pai fala para o filho, precisamos mudar essa situação. Precisamos definitivamente trazer de volta a coroa da nossa criação. Meu filho, eu preciso que tu desça até a terra. Então, após essa reunião, o filho aceitou a proposta do pai. E então, o verbo que era Deus estava com Deus, que estava lá no princípio, e é desde a eternidade, sempre eterno. Este verbo, então, tinha que tornar-se carne, tal como nós. Mas como fazer isso? Ora, hoje entendemos e compreendemos e cremos que Deus é Espírito. Mas então, como fazer para que eles possam entender, para que o homem lá na terra possa compreender quem nós somos? Como podemos fazer com que na linguagem deles, para que eles possam entender que nós o amamos, que nós temos por eles algo especial, e que nós temos para ele algo especial para viver, como lá no início. Então o verbo se fez carne. O verbo, que é o Espírito, entra no processo chamado encarnação. E o que é encarnação? É justamente o processo onde o Espírito é envolvido, o Espírito é enrolado com carne. Simples assim. Então, agora, Deus encarna-se em Jesus, o teu Filho, e faz todo aquele processo para que o homem pudesse compreender. Então ele veio de uma virgem, então ele veio de uma mulher, conforme o profeta Isaías havia profetizado. Acontece todo esse processo. O verbo se fez carne, então nasceu o menino Jesus. E como eu disse, eu gostaria de falar sobre o processo, dentro do plano da salvação temos alguns processos. Mas não é o caso, porque o Espírito, eu peguei ali alguns livros para poder rever algumas coisas. Peguei mais ou menos 11 livros, Sadal. Eu não vou dar conta de ler, eu não vou rever algumas coisas. A gente sabe, a gente prega, fala da salvação, tem aqui, mas você quer rever alguma coisa mais ali, então. E aí o Espírito está dizendo, para ficar aqui. Ficar aqui.
da forma como ele estava me dando, e eu estou tentando aqui na ajuda do Espírito Santo passar. Então, esse verso fez carne, habita entre nós, nasce. E aí, João está narrando, porque Deus amou o mundo de tal forma, de tal maneira, e agora este mundo aqui somos nós, que deu seu único filho, filho unigênito, para morrer. Lembrando, lá em Gênesis, como citaram, deu seu único filho. Qual é o pai que é capaz de dar o seu filho? Mas Deus precisava, como eu disse, entrar na linguagem humana. Deus precisava fazer com que eu, Ismael, Caleb, compreendesse e entendesse. Deus precisava fazer com que o José, a Francisca, daquela época, daquela era, soubesse e entendessem quem era Deus. Então, amou muito a maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por quê? O homem estava condenado ao inferno. Parece às vezes complicado, sem adentrar, mas falar sobre inferno, né? Isso é coisa do passado. Enfim, deixa eu ficar outra hora. Então, Deus concretiza parte do seu plano. Jesus agora está na terra, então Jesus é o Deus encarnado, Jesus Cristo, o Deus encarnado. Porém, ele veio para os seus e os seus recusaram, rejeitaram. Ora, mas veio para os seus e depois disse todos. A luz é para todos, a verdade é para todos, o amor de Deus é para todos. Mas aí de repente, ó, veio para os seus, mas os seus recusaram, rejeitaram. Como pode isso? Como se explica isso? Porque Deus já havia feito uma promessa, então Deus queria usar um povo, e Deus vai usar um povo, o povo de Israel, para se tornar bênção para as demais nações. Então é isso, basicamente, para os judeus. Então Jesus veio, mas aí Jesus era sem forma, Jesus não era bonito, não era elegante como Sadal, assim, né? Jesus não atraía as pessoas, Jesus não atraía os judeus em especial, porque os judeus tinham uma imagem de que um príncipe, de que um rei, precisa falar? Não precisa, da sua beleza física, deveria ser algo assim, Narciso, deveria vir de uma linhagem real, e não de uma linhagem de um carpinteiro. Como pode ser um Deus vinha assim encarnado e vir um homem simples, feio como Ismael Caleb? Ah, como é que pode? Esse cara vai chegar aqui e gritar, não, eu sou o príncipe. Mas príncipe tem que ter tudo perfeito, tudo, né? De novo vou usar a palavra que eu usei uma outra vez aqui, para quem estava lá, tudo simétrico, né? Bonitinho, bonitinho tudo, né? Na réguazinha, bonitinho. Toda essa linguagem para dizer que era assim que os judeus pensavam. Ora, príncipe, o rei, para vir, o que nós aprendemos, queremos, olhar para as imagens de grandes homens em Israel, belos, altos, formosos fisicamente. Então este príncipe, este rei, deveria vir dessa mesma forma, dessa mesma maneira. Ele deveria vir de uma família rica, de uma família com muitas possessões. Mas então ele não tinha formosura, não tinha beleza que pudesse atrair as pessoas. Então aquele filho de carpinteiro começa a viver. Aí chega um momento que o filho de carpinteiro começa a ser conhecido. Então o filho do carpinteiro começa um dia na sinagoga, ele abre o livro do profeta Isaías, capítulo 61, porque o Espírito do Senhor veio sobre mim e me ungiu para pregar boas novas aos pobres, libertar os cativos, dar vista aos cegos, dar liberdade aos oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor.
Então este Deus encarnado começa a fazer o ministério, começa a pregar o ministério. Ora, a luz aqui, este homem, este menino, este jovem, ele então não era belo, não era bonito, não era de posse. Como que ele poderia ser a luz? E se a luz veio para prevalecer sobre as trevas, porque havia trevas, por isso havia trevas. E quando Jesus nasce, havia trevas na terra. Quando Jesus nasce, havia trevas, havia maldade. Quando Jesus nasce, havia pobreza. Quando Jesus nasce, havia misérias. Quando Jesus nasce, havia desgraças. Quando Jesus nasce, havia imoralidades. Quando Jesus nasce, havia trevas na terra. Observe, para que João vá narrar que a luz veio ao mundo, e essa luz veio para todos, é porque havia trevas na face da terra. Esta era a razão de ser a luz. E o próprio Jesus disse no capítulo 12, se não for a memória de João ainda: eu vim a este mundo como luz, para que todos aqueles que creem em mim não permaneçam nas trevas. Aí nós vamos olhar aqui esse menino feio, sem formosura, sem beleza que pudesse atrair. Esse menino vai lá, começa a pregar, começa a falar do amor do Pai, começa a testemunhar do amor do Pai. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E é assim que ele começa. É dessa forma que ele começa. Então, vai fazendo o seu ministério, vai pregando, vai exercendo o seu ministério. E aí a narrativa de Mateus, vocês vão saber, vocês sabem muito bem, que ele começa a pregar logo após a tentação. Ele prega lá, chega na cidade A, na cidade B, chega na cidade C, e a luz brilhava em meio às trevas. Jesus anunciava as boas novas para os pobres. Jesus dava vista aos cegos. Jesus dava a libertação para os cativos. Jesus pregava o ano aceitável do Senhor. Jesus curava cegos. Jesus curava coxos, paralíticos, surdos e mudos. O amor de Deus estava se revelando na face da terra, porque na terra havia trevas. Então a luz começa a brilhar. Inúmeras cidades, Tiro, Sidom, Galileia, Judeia, inúmeras cidades ali, havia trevas, as pessoas viviam nas trevas. Crueldade, perversidade, maldade. Perversidade também quer dizer imoralidade. Então, onde Jesus chegava, a luz brilhava, porque ele era a luz. Aleluia! Ele era a luz, porque ele é a luz. Ora, é para quem crê. Quem não crê, não crê. Hoje eu tenho que nós queremos muitas explicações. Nós temos, por natureza, aprendemos muitas coisas, é claro, por associação. Mas aqui, é crer ou não crer. É questão de fé. Fé e crer são palavras sinônimas. Sinônimos, né? Desculpa que eu falar às vezes a palavra difícil. São sinônimos. Perdão. Então, a todo aquele que crê será salvo. Todo aquele que tem fé. Então esta luz veio porque o mundo jaz no maligno, porque o mundo estava em trevas. Muito bem, dando um salto gigantesco, né? De 100 metros da maior imagem. Olha lá. Aqui está Ismael Caleb. Aqui está o sandal. Sorriso. Isso é especial. Este mundo está em trevas. Este mundo presente está em trevas. Já aplicando para nós hoje. Por que é que temos que falar da luz? Lá no início eu falei. Por que temos que falar do verbo? Por que temos que falar do amor de Deus? Por que temos que falar de Jesus? Porque o mundo está em trevas. Quando nós lemos lá em Atos, logo após o Pentecostes, Pedro está discursando. Pedro vai falar: vocês, judeus, judeus, israelitas, vocês, olha, Jesus veio para vocês. Mas isso aí vocês pegaram crucificado. Vocês o mataram. É direto e reto, falou: vocês crucificaram, vocês o mataram. Aí as pessoas ouviram e ficavam maravilhadas com aquilo. E aí perguntam para Pedro: vem cá, Pedro, João,
O que devemos fazer, irmãos? O que ele fala lá? Arrependei-vos e convertei-vos dessa geração perversa. Então o que nós estamos fazendo aqui? Nós somos alcançados pela luz. Resumindo, nós somos alcançados pela luz. Não foi nós que alcançamos a luz, mas a luz nos alcançou. Porque o Pai nos amou de tal maneira, de tal forma. E então um dia nós cremos nessa palavra, alguém falou, ou nascemos numa família cristã, alguém falou para o nosso pai, para nossa mãe, para o nosso avô, bisavô, tataravô, quinta-avô que seja, e aí o dia chegou até nós, e de repente, alguma coisa começou a mexer. Por quê? Mexer dentro de nós, porque quer queira ou não. Aqueles que de repente estão nos ouvindo, tem a novelinha ali e a novelinha aqui. Para um pouquinho se minha voz estiver te alcançando aí. Mas como assim? Porque você é um ser espiritual. Porque nós somos seres espirituais. Quer queira ou não, Sadal. Eu posso morrer não crendo que eu sou um ser espiritual. Mas eu sou. Eu vim de onde? Eu vim de Deus, que Deus é espírito. Ora, eu fui feito carne, este corpo aqui corpóreo, para poder viver nesta terra, conforme era o desejo e a vontade do Deus Pai. Porém, eu tenho aqui o lado espiritual, quer queira ou não. Por que a palavra mexe comigo? Por que a palavra mexe com nós? Porque nós somos seres espirituais. Porque nós temos um espírito que Deus colocara e suflara em nós, para que pudéssemos então, quando ouvir esta palavra, pudéssemos entender. Mas é claro que, então os seus não receberam, recusaram, rejeitaram, como eu disse, os motivos pelos quais. Porque não era bonito, não era belo, não tinha formosura, não tinha riqueza, não tinha dinheiro, não tinha posse, não era da linhagem real. Porque a forma que eles pensavam, da raiz de Davi, de Jessé, vai nascer um e tal. Mas não era como os judeus pensavam. Mas o fato é que o filho aceitou a proposta do pai. Eu vou lá, pai, sentir as dores. Eu vou lá me sacrificar. Eu vou lá ser o cordeiro satisfatório. Eu vou lá, pai. Eu desço lá, pai, se essa é a tua vontade. Então, porque várias vezes ele vai testificar, eu não vim fazer a minha vontade, mas fazer a vontade daquele que me enviou. Por quê? Porque aquele que me enviou, assim como ele me ama, ele ama vocês também. Porque ele ama nós também. Só que a maioria não acreditaram, não creram. Mas a todos quantos crê, a todos quantos o recebe, a todos quantos têm fé, estes lhes dado o direito de serem chamados filhos de Deus. Então esta luz nos alcançou, fomos iluminados, transformados, mudados. Então, este Jesus, o Filho de Deus, resgatou-nos. A redenção, que é comprar, tirar do mercado de escravo, tirou-nos da escravidão das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. E nós brilhamos hoje porque nós temos a luz de Deus sobre nós. Porque a luz do Espírito Santo resplandece sobre nós. E por que nós estamos fazendo isso aqui hoje? Fazendo como Pedro e como João, como o profeta João Batista. Olha, eu não sou a luz, senhores. Eu não sou Jesus, eu não sou o Cristo, eu não sou Deus. Mas eu vim ao mundo, eu nasci para testificar, para testemunhar da luz. Aleluia. E nós estamos aqui testemunhando como João Batista da vida. Certa feita alguém pregava, mas como pregava, o Espírito de Deus mandou ele lá pregar num vazio assim, num deserto, pregou, berrou. Não tinha ninguém, nenhum ser vivo assim. De repente, ele vai embora. Terminou a pregação. Aí, né, lembrando aqui por cima, de repente aí, chega um dia que ele fica conhecendo uma pessoa que tinha aceitado a Jesus, tinha se convertido, e essa pessoa começa a falar, começa a testemunhar do que Deus havia feito na vida dele. Então aquela pessoa estava testemunhando e falando, e naquele dia aquele homem estava ali, que ele ouviu um homem pregar. E o homem falava, gritava, que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus cura, que Jesus faz. Jesus é a salvação. O homem saiu triste,
Mas alguns dias depois, lá estava o resultado. Aquela alma havia aceitado a luz, havia aceitado Jesus por causa da pregação daquele homem. Pregava e nada. Meus queridos, vamos fechar. O fato é que o Deus encarnado, Romanos 5,8 diz que Deus prova o seu amor. Deus prova o seu amor para conosco. Por quê? Eu não? Porque Deus prova o seu amor para conosco, porque, sendo nós ainda pecadores, Jesus morreu. Jesus morreu, sendo nós ainda pecadores. No plano da salvação era necessário que ele se identificou como cordeiro. João Batista fala, eles o cordeiro que tira o pecado. Mais uma vez, está falando a linguagem do que os homens faziam, do que os homens praticavam, daquele cerimonial de sacrifício que vocês sabem. Como cordeiro, ele aceitou. Ele tomou sobre si todas as nossas dores, as nossas feridas, ele levou. Ele foi ferido por conta das nossas transgressões. E por conta das nossas iniquidades, ele foi moído. Mesmo assim, ele foi como um cordeiro manso e como uma ovelha não abriu a sua boca para o matadouro, para poder cumprir o trato que ele havia feito com o Pai, a fim de que nós pudéssemos ter alegria hoje, esse direito hoje, de sermos lavados e remidos pelo sangue do cordeiro na terra. Esta é a nossa alegria. É difícil hoje você crer nisso. Você vai falar para bem para ser, mas como? Seria legal, bacana você parar aqui hoje para falar do tênis da Lacoste, da calça da Lacoste, da camisa da Lacoste, da Forum. Ou será que Deus vai me dar? Rapaz, eu estava de olho naquele carrão lá. Aquele carrão lá. Mas ele quer o Chrysler, eu quero o X6, olha só. Será que Deus vai me dar o X6, vai dar o Chrysler do Sandal? Esse é o nome de Jesus, já estava lá. Olha que maravilha! Mas Deus disse, Jesus estava repetindo, o Pai tem um dom para eles. E qual é o dom? O dom da vida eterna. E nós hoje usufruímos desse direito, dessa alegria de termos sido reconquistados pelo sangue do Cordeiro na cruz do Calvário. E nós usufruímos da vida eterna. Porque nós ouvimos, porque nós somos joias, nós somos coroa da tua criação. E nós somos alcançados por essa luz, então. Eu não sei, todos aqui já se converteram. Se tem alguma dúvida, se você ainda não se batizou, o primeiro passo é crer. O batismo é um sinal público, uma confissão pública. Então que você não tenha a incerteza de que você foi alcançado pela luz. Não tenhamos a incerteza de que nós fomos alcançados pela luz, que Deus nos ama. Fechando de fato, porque nós estamos correndo numa linha, e nessa linha nós estamos sendo encurralados, nós estamos sendo achatados de tal forma, de tal maneira, que é para nós não crermos mais no amor de Deus, é para nós não andarmos mais nesta luz, que é para nós desistirmos desta luz. Por isso que Jesus disse, eu vim ao mundo como luz, para que todos aqueles que creem em mim não permaneçam nas trevas. Então nós que andamos na luz, como filhos da luz, precisamos estar agarrados e firmados, a fim de que possamos ser testemunhas como João Batista, como Pedro e como o outro João. Precisamos pregar esta luz, precisamos pregar este amor. Esta morte na cruz do Calvário tem um significado, tem uma importância, e nós precisamos continuar levando. Porque Deus nos ama, nós estamos aqui. Por amor dele mesmo, é que nós estamos aqui. E estas vidas que nos ouvem, ou aquilo que vocês falam, simplesmente eles têm oportunidade, porque eles não serão inocentados. Por quê? Porque eles não serão inocentados quando eles ouviram acerca da luz.
quando eles ouviram acerca de Jesus e não, mesmo assim não creram, eles não serão inocentados. Como não foram no passado, hoje também não serão. Então a mensagem que eu aprendi, que Deus colocou no meu coração, que eu tenho que pregar o Evangelho, que eu tenho que pregar Jesus, se eu tenho que pregar salvação, pregar salvação, que eu tenho que falar sobre que mataram a Jesus, e como é que as pessoas estão matando Jesus hoje. Não é preciso escorrer muito, nós sabemos. E muitos parte de nós mesmos. Então a convocação, uma outra parte da mensagem é a convocação para nós, que devemos andar como filhos da luz. Devemos esquecer algumas coisas que nós queremos de nós mesmos, para então pregarmos o Evangelho verdadeiro e genuíno. Para trazer mais história, logo após o Pentecostes, vocês sabem, Pedro e João foram presos. Continue lendo lá, 2, 3, 4 de Atos dos Apóstolos. Mas eles não negaram e falaram: nós não vamos deixar de pregar diante de tantos testemunhos, tantos milagres, e não somos nós quem fazemos. Nós não arrogamos para nós, mas é Jesus Cristo quem está fazendo. É o nome de Jesus que está curando, é o nome de Jesus que está libertando, é o nome de Jesus que está fazendo paralíticos e coxos andarem, cegos verem, mudos falarem, surdos ouvirem. Não somos nós, senhores do Sinédrio, mas é Jesus. E nós não vamos obedecer aos senhores, mas vamos obedecer ao Senhor Deus. A convocação. Existe o inferno. Creio ou não, existe o inferno. Eu pensava comigo, vou pregar uma mensagem bonita assim, para aqueles que não são crentes, né? Não, mas sabe o que é? Não faz assim não, sabe criar aquelas voltas, pastor? Aquelas voltinhas que a gente gosta de criar? Não, é assim. Jesus é o Salvador. Fez assim, 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 assim. Você crê? Existe o inferno. Como assim? Existe o inferno. Você crê ou não? A condenação eterna e a vida eterna. Qual que você quer? Caminho estreito ou largo? Você quer a luz ou quer as trevas? A luz e a verdade provoca mudança, provoca reações, provoca dor e, pasmem, provoca sofrimento. Por quê? Porque confronta com as trevas, com o pecado, porque ela choca. E qual só que é a diferença? Que quando ela choca a luz com as trevas, com o pecado, ela vai limpando, vai tirando, vai extraindo, e é então de forma que permaneça a sua luz. E hoje nós somos filhos da luz. Amém? Que Deus e a igreja continue nos abençoando, nos dando a tua graça para continuar nesta missão. Glória a Deus. Orar aí, pessoal. Esse é o Mauro lá. Fazer essa oração por nós aí, pastor Enio. Amém? Amém. Pai, nós somos gratos ao Senhor. Sim, Pai, muito obrigado. Nós ouvimos a tua voz, louvamos ao Senhor. Muito obrigado, ó Pai, pelo seu amor. O seu amor nos constrange, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos neste lugar. Sabemos, ó meu Pai amado, que a sua misericórdia dura para todo sempre. Oh, Espírito Santo de Deus. Quantos são aqueles que precisam e necessitam, Senhor, e serão alcançados? Nós apresentamos esse bairro ao Senhor. Apresentamos, meu Pai amado, esta cidade chamada São Paulo. Oh, Senhor, olha os jovens que aqui estão com sede, com desejo de ganhar almas para o teu reino.
Nos ajuda, Senhor, nesta empreitada. Nos ajuda, Senhor, porque o Senhor diz na tua palavra, Jesus, que sem mim nada poderás fazer. Glória a Deus. Vem nos ajudar, Senhor. Ajuda cada um que aqui está, Senhor. Abençoa cada um que aqui está, alcança também a sua família. Abençoa aquele que está perto como aquele que está longe. Abençoa, Senhor, do menor ao maior. Toma nas tuas mãos, meu Pai, esta comunidade. Porque nós sabemos, Senhor, que este passo já foi dado neste lugar. Mas que o Senhor venha nos auxiliar, venha nos ajudar. Nós possamos sair deste lugar, Senhor. Com a certeza, Senhor, que o Senhor é conosco, que o Senhor está olhando para nós, olhando para este lugar. Que as tuas bênçãos venham nos acompanhar, Senhor. Oh, Senhor Jesus, nós desejamos mais e mais de Ti. Verdade, Senhor. Nós desejamos a sua paz, a paz que o mundo não pode conceder. Vem estar com cada um que aqui está e nós possamos sair debaixo desta paz. Uma nuvem de glória sobre as nossas vidas. É que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Ó, dá para o seu irmão aí.